Olá, pessoal! Que bom estarmos juntos mais uma vez na nossa quinta aula do curso de gestão da Texaco. Tem uma informação assim que me deixa muito feliz, é a quantidade de pessoas entendendo que a gestão é a única ferramenta possível para ajudar a gente a ganhar dinheiro, para ajudar a gente a superar qualquer dificuldade que exista. Então, eu estou muito feliz, a Texaco está muito feliz com o grande número de inscritos que a gente tem no nosso curso. Por isso, isso dá mais motivação para a gente estar aqui juntos, falar de um assunto hoje, que é um assunto que dono de oficina costuma fugir. Dono de oficina não gosta ou não tem o costume de falar sobre gestão fiscal. E a Texaco, junto comigo, nós fizemos questão de colocar esse assunto, porque vamos falar a verdade, todo assunto que incomoda, a gente tem que se dedicar mais a ele. E a gestão fiscal passou a fazer parte do nosso dia a dia de uma forma meio intrínseca. Às vezes a gente nem sabe que ela está fazendo parte, a gente nem percebe e ela está aí no dia a dia, absorvendo muita coisa do nosso dia a dia, muito daquilo que a gente planeja, e a gente precisa ter os pés no chão. Por isso, a gestão fiscal que nós vamos estudar hoje é para não deixar a sua oficina fechar. E aí vale a experiência, né? Eu viajo o país inteiro, eu conheço oficinas do Brasil inteiro, e eu já vi várias oficinas literalmente fecharem por problemas fiscais. Então, agora é o momento da gente estudar e entender um pouquinho mais sobre gestão fiscal. E eu quero começar com uma definição muito simples e muito fácil da gente entender o que é gestão fiscal. E olha, eu vou fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente consiga, ao final dessa aula, você já sair daqui pensando assim, olha, vai coçar a cabeça, igual eu estou coçando agora aqui, e falar assim, eu preciso me preocupar um pouquinho, não é para ninguém sair daqui maluco, não. É para a gente sair daqui um pouquinho pensativo no que a gente precisa e no que a gente pode e deve fazer em relação à gestão fiscal. Por isso, gestão fiscal nada mais é do que aquelas ações, do que procedimentos que a gente implementa no dia a dia da nossa oficina para a gente cumprir a exigência da legislação. Quando a gente fala em legislação tributária, nós estamos falando em tudo da parte fiscal que envolve a nossa oficina. Fábio, mas a minha oficina não tem procedimento nenhum para a gestão fiscal. No fundo, eu nem sei direito o que é gestão fiscal. Então, você está no lugar certo, na hora certa, porque é sobre isso que nós vamos falar. E aí, todas as vezes que a gente fala em entender o que é gestão fiscal, que são procedimentos que a gente implementa na nossa oficina para poder cumprir as exigências da legislação tributária, a gente está falando, por exemplo, de notas fiscais. Daqui a pouquinho eu vou contar uma historinha para vocês, vocês vão ver que legal, vocês vão sair daqui, ó, melhor do que eu para falar de gestão fiscal, e vocês vão poder falar na sua oficina com muita tranquilidade, porque o que a gente quer fazer aqui é descomplicar a gestão fiscal. Então, quando a gente fala em emissão de nota fiscal, olha o que mudou do passado e como está hoje. Antes, a gente gerava nota no talão, vocês lembram disso? Escrita à mão. Depois, era em formulário contínuo. E agora é eletrônica. Mudou muita coisa. Escrituração fiscal. Fábio, que raio que é isso de escrituração fiscal? Então, já a gente vai falar sobre isso, mas são esses procedimentos de nota fiscal, de escrituração fiscal e de entrega das declarações ao fisco que eu preciso me preocupar. E mais um ainda, que é me preocupar em pagar os tributos. E aí eu não estou aqui falando que você tem que gerar 100% de nota fiscal de tudo que você vende, de tudo que você fatura, nem estou falando que não deve. Deve ou não deve. Isso é uma decisão pessoal do dono da oficina. É você entender essa reflexão que nós vamos fazer
e que atender às exigências da legislação tributária significa emitir notas fiscais de peças e serviços corretamente, fazer uma boa escrituração fiscal, entender um pouquinho o que o SPED faz e o que ele impacta no dia a dia da nossa oficina. Não é ficar craque, não, hein? Entregar todas as declarações que a empresa precisa entregar e pagar os impostos. Como qualquer empresa de qualquer país, a gente precisa pagar os impostos. A gente tem um problema sério aqui no Brasil, que a carga tributária é muito pesada para nós empresários, para nós donos de oficina. Mas ainda assim, a gente é obrigado a pagar os impostos. Então, a gente tem uma obrigação de estar cumprindo. Se a gente entender que gestão fiscal está incluída nesses 4 itens, eu começo a visualizar melhor o que o Fábio está querendo dizer com gestão fiscal. E existem 4 sinais para saber se você tem que se preocupar ou não com a gestão fiscal da sua oficina. Eu vou passar os 4 sinais e quero que você, no momento em que estiver assistindo essa aula depois, ou assistindo novamente, ou agora, comece a pensar se na sua oficina acontece o que eu vou falar aqui. Isso é muito importante. Esses sinais estão na nossa frente e muitas vezes a gente não consegue enxergar e detectar esses sinais. O primeiro deles, eu tenho na minha cabeça assim, ó, o fisco nunca vai pegar a minha oficina. A Receita Federal nunca vai pegar a minha oficina. E sabe por que ela não vai pegar? Porque existem um punhado de outras oficinas que também são informais, elas trabalham na informalidade. Elas não pagam impostos, elas não geram notas fiscais. Se não pegam elas, também não vão me pegar. Você se encaixa nisso? Em algum momento aí, desse último ano, você pensou um pouco sobre isso? Eu não estou muito preocupado, não, a Receita nunca vai me pegar. A gente, hoje em dia, quase ninguém anda com dinheiro em espécie, não é verdade? Cheque praticamente acabou. Então, quase tudo que a oficina recebe, e aí eu tenho um estudo, que 90%, e aí eu estou generalizando, óbvio que isso pode mudar um pouco, dependendo da região do país, mas eu tenho um estudo que fala que 90% de tudo que uma oficina recebe, ela recebe no cartão de crédito ou de débito. Então, eu recebo bastante no cartão, mas eu não gero nota fiscal de tudo o que eu recebi. Como é que é na sua oficina? Você gera nota fiscal de tudo que você recebe? Não. Você gera nota fiscal do cartão de débito, mas não gera do crédito? Ou o que você recebe no crédito, você gera nota fiscal, ou você pega só um pedaço do que você recebe no cartão e gera nota fiscal? Como é que acontece na sua oficina? Pensa um pouquinho. Isso são sinais que a gente precisa se você, algum desses 3 itens, se você está pensando neles e já aconteceu na sua oficina, é um sinal que você realmente precisa se preocupar com a gestão fiscal. E, por fim, o 4º sinal é assim, minha oficina é muito pequena, eu não chamo atenção. A Receita e o Fisco vai se preocupar com aquelas oficinas grandes, vai se preocupar com aquelas empresas grandes. Minha oficina é desse tamanhinho, eu não vou me preocupar, não. Você já teve algum sinal desse na sua vida, dentro da sua oficina? Bom, se você já teve, é sinal que você identificou que um desses sinais já passou pela sua oficina, e aí, se você não se preocupar com a gestão fiscal, vem os sinais do apocalipse, meio profético isso, né? Mas olha, o que significa esses sinais do apocalipse? Significa o seguinte, primeiro, você não se preocupando com a gestão fiscal, sua oficina não vai conseguir pagar os impostos do mês. Quais impostos do mês? Todo dia 20 você tem que pagar. A grande maioria das oficinas hoje estão no simples, no regime tributário simples. Então, aqui eu não estou falando do regime tributário do lucro real ou do lucro presumido. Como a grande maioria elas estão no simples, você não vai conseguir pagar os impostos do mês. Chega a guia no dia 20 para você pagar, e aí você não tem dinheiro para pagar. E, eventualmente, você que está participando, a sua oficina está no lucro real ou lucro presumido,
Eventualmente vai acontecer a mesma coisa, só muda a data, né? Os impostos, lucro real e lucro presumido não são no dia 20. São outros impostos, não é uma guia única, mas nem sempre você tem o dinheiro para... Já aconteceu isso na sua oficina? Alguma vez, chegou no mês, você teve que pagar o imposto do mês e você não tinha o dinheiro para pagar o imposto do mês? Olha outro sinal. Sua oficina tem impostos parcelados? Então, o que acontece? Eu fico alguns meses sem pagar o imposto do dia 20, que é a guia do Simples. No final do ano, o governo lança um plano de refinanciamento, que se chama Refis. Eu vou lá e entro, meu contador entra para atualizar, para eu poder virar o ano dentro do Simples, senão eu perco essa facilidade de estar no Simples. E aí o que acontece? Além de eu ter que pagar o imposto do mês, eu preciso pagar o imposto parcelado. Se eu não estou dando conta de pagar o imposto do mês, como é que a minha oficina vai dar conta de pagar o imposto do mês mais o imposto parcelado? Mais do que isso, eu não acredito que a Receita Federal consegue enxergar minha movimentação. Por isso, eu até hoje não me preocupei com a gestão fiscal. Então, a gente tem 4 sinais que são muito fortes, e agora a gente tem 4 sinais que eu chamo de apocalipse, sinais do apocalipse, que são sinais extremamente fortes para impactar negativamente na sua oficina quando você não se preocupa. E aí, sabe o que acontece? Sua oficina vai fechar, você vai quebrar, mas você não acredita nisso. Teoricamente, você já até quebrou, você já fechou, você só não sabe quando que isso vai acontecer. Ô, Fábio, mas e se a minha oficina estiver desse jeito que você está falando? Tem salvação? Claro que tem. Tem saída? Claro que tem. Nunca é tarde para a gente mudar. O que a gente não pode deixar acontecer é achar que eu deixar toda a parte fiscal na conta da minha esposa, na mão da minha esposa, na mão do meu funcionário ou da minha funcionária, que ela vai resolver. Não. O poder de decisão é nosso, nós somos líderes da nossa oficina. E nós, como donos, é que temos que dar o pontapé inicial para mudar, para virar a chave da gestão fiscal e efetivamente fazer ela acontecer nas nossas oficinas. Bom, aí já vem a pergunta, né? Eu fiz a pergunta e já dei a resposta. Existe saída? Claro que existe. Estudar e implantar a gestão fiscal em sua oficina. Sempre é possível. Sempre. Guarda isso, gente. Sempre é possível. Por mais problemas que você tenha, ainda é possível. Você precisa estudar e você precisa trabalhar a gestão fiscal na sua oficina. Ô, Fábio, mas estudar o quê? Eu vou passar muita coisa aqui para que vocês vão poder estudar. Mas eu tenho que ter a decisão de que realmente eu quero, ô, Fábio, de que eu quero fazer acontecer a gestão fiscal na minha oficina. Mas, ô, Fábio, e se por acaso eu já trabalhar um pouco da gestão fiscal? Melhor ainda, porque aqui a gente vai aprofundar e eu vou te dar dicas importantes. Bom, para eu encontrar saída e estudar a gestão fiscal e implantar ela na minha oficina, eu tenho alguns passos. E o primeiro é muito simples. Preparar a minha oficina para gerar nota fiscal de todos os cartões. Sabe o que você tem que fazer? Fecha o mês, nós fechamos o mês de julho agora. Então, verifique o seguinte, quanto que você recebeu de cartão de crédito e quanto você recebeu de cartão de débito. Eu falo, mas eu não tenho esse controle. Precisa ter. Aí você vai começar a entender que você, na sua oficina, recebeu X reais desses cartões e você gerou menos X reais de notas fiscais. O primeiro passo é esse. O Fábio, significa que eu estou assistindo essa aula hoje, amanhã, mês de agosto, eu vou gerar. Você está falando para eu gerar nota fiscal de todos os recebimentos que eu tiver na minha oficina no cartão? Não. Porque a sua oficina ainda não está preparada. É o correto. E é o que deveria estar acontecendo. Mas todas as vezes que você gera mais notas fiscais daquilo que você recebe no cartão, no mês seguinte você tem que pagar mais impostos. Então você precisa parar a sua empresa, ou seja, entender
quanto você recebe de cartão, seja crédito ou débito, ver desse valor quanto você gerou de nota fiscal e todos os meses subindo gradativamente dentro de um planejamento para chegar daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano, você conseguir estar gerando 100% de tudo que você recebe no cartão. E a gente precisa ficar preocupado com isso, e eu vou falar já já sobre isso. Ter em mãos o faturamento fiscal e real. Então, quando fecha... O que é faturamento? Gente, eu já falei nas aulas passadas. O que é faturamento? É tudo que você vendeu dentro de um período, dentro do dia 1º ao dia 30 do mês, se o mês tiver 31, 31, é tudo que você vendeu, não importando como você vai receber. Quanto que eu vendi no mês de julho? A minha oficina, entre peças e serviços, eu vendi R$40 mil. Quanto você gerou de nota fiscal? Aí eu gerei R$10 mil. Esse é o faturamento fiscal e 40 mil é o seu faturamento real. A gente começa a ter a comparação de quanto que eu vendo no total e de quanto que eu estou gerando de nota fiscal. E aí eu vou começar a ver quanto que eu tenho que ir puxando dos recebimentos do cartão para devagar e subindo o meu faturamento fiscal. E aí ter o cuidado de entender quanto mais eu for gerando de nota, qual que vai ser o impacto na guia que eu tenho que pagar do imposto no mês seguinte. E, para finalizar, acompanhar as guias do imposto, da DAS. A DAS é um imposto do Simples. Então, quando você recebe essa guia, você precisa acompanhar. Quem gera essa guia para você? O seu contador. Como é que você faz hoje? Você recebe ela e paga, ou você recebe ela e confere para ver se ela está certa? Se o valor que está calculado ali está certo, até para você entender qual que é a forma de cálculo dessa guia. Gente, esse é o primeiro passo para eu implantar a gestão fiscal da minha oficina. Se você já faz um pouco disso, parabéns, vamos melhorar. Se você não faz, essa é a primeira coisa. Significa o seguinte, primeiro para a casa de hoje, amanhã você já tem que começar a entender um pouquinho disso que eu falei. Quando eu falo entender, é já começar a chegar na sua oficina e falar assim, olha, eu preciso saber quanto que nós recebemos de cartão de crédito e débito no mês de julho. Eu preciso saber quanto que eu vendi no mês de julho e quanto foi o total de nota fiscal que a nossa oficina gerou. E qual o valor da guia que nós recebemos para pagar no dia 20 de julho. Quando chegar no dia 20 de agosto, você compara as duas. Você vai ver se aumentou, se diminuiu. Porque o cálculo da guia, ele é baseado em percentuais calculados no último ano de faturamento. Soma-se os últimos 12 meses e é aplicada uma alíquota em cima da média do faturamento dos últimos 12 meses. Deu para entender? Esse é o primeiro passo. Então, vamos firme nele, hein, gente? Bom, quando a gente fala em gestão fiscal, muita gente fala assim, nossa, que monstro que é esse, né? Então, aqui hoje eu tô inspirado hoje, né? Primeiro eu falo de apocalipse, agora eu falo de monstro. Mas é porque de verdade, eu quero quebrar essa ideia de que gestão fiscal é um bicho de 7 cabeças, porque não é. A gente só precisa dar um passinho de cada vez. Então, vamos pensar juntos agora? Qual que é o regime tributário da sua oficina? Nós temos 3 regimes tributários. Simples, nós temos o lucro real e o lucro presumido. Ô, Fábio, minha oficina é MEI. MEI está ligada ao Simples. Então, a gente acaba continuando com 3 regimes tributários. Como é que é o regime tributário da sua oficina? Se você sabe, se você está no Simples, ótimo. Se você não sabe, amanhã ligue para o seu contador e procura saber. Por que a gente não pode atrasar o INSS? O que é o INSS? O INSS é um imposto, guarda isso que eu estou falando, hein? O INSS é um imposto que a gente paga no dia 20 de cada mês, todos os meses. E por que a gente não pode atrasar? Porque o INSS é um valor que foi descontado
do salário dos nossos funcionários. Esse dinheiro não é nosso. É diferente do FGTS. O FGTS é 8% em cima do salário bruto. O funcionário recebeu R$1.000, vai calcular 8%, que dá R$80. É o valor que você, a oficina, paga. Quando é o INSS, se o funcionário recebe 1.000 e desconta R$78 dele, ou R$80 dele de INSS, esse valor é descontado quando você paga no 5º dia útil a folha de pagamento, e o INSS, a contabilidade manda uma guia somando todos esses valores que foram descontados dos funcionários para você pagar no dia 20. Esse dinheiro não é seu. Se você atrasa a guia do INSS, existe o que se chama de apropriação indébito. Significa que você está se apropriando de um dinheiro que não é seu. Isso é complicado demais. Você consegue renegociar vários impostos, mas o INSS dos funcionários, esse você não pode atrasar. Junta o dinheirinho para todo dia 20, está pagando ele em dia. Fábio, eu já estou com o INSS atrasado. Entre em contato com o seu contador, pede para ele fazer um contato na Receita, fazer o cálculo, buscar um parcelamento, e daqui para frente você vai ter que se programar para pagar o parcelamento e pagar o do mês. Qual que é o problema de parcelamento? A multa e os juros são muito altos. A gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que a gente não pode... E faz parte da gestão fiscal. Está vendo como é que impacta? Às vezes eu atraso o pagamento do INSS, vou pagar ele atrasado com multa, vou pagar ele atrasado com juros, eu estou comendo do lucro da minha empresa. Por isso que eu preciso tomar cuidado com a gestão fiscal. Quais impostos vence no dia 20 de cada mês? Acabei de falar, né, gente? Isso ficou fácil agora. No dia 20 de cada mês, a gente, via de regra, a gente tem que pagar o adiantamento de salário, a guia do Simples e o INSS. Ou seja, adiantamento de salário não é imposto. Então, quais impostos a gente vence em todo dia 20? A guia do INSS, que é o que foi descontado dos funcionários quando eu paguei no 5º dia útil, e a guia da DAS, que é o imposto do Simples. Combinado? Tá vendo? Dia 20 é um dia 20 de cada mês é um dia pesado. São três valores altos baseados no faturamento da sua oficina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e se programar para ter o dinheirinho separado para fazer esses pagamentos. Qual que é o significado de NFE, Nota Fiscal Eletrônica, NFC, Nota Fiscal do Consumidor, INSS, FGTS, ISS, PIS, COFINS, CSL, IRPJ? Ô, Fábio, pelo amor de Deus, eu para aprender gestão fiscal preciso saber disso tudo? Não, não precisa. Mas seria muito legal você entrar na internet e bater lá, ó, bate uma foto dessa tela aí. Bate lá, INSS, o que significa? CSL, NFC, Nota Fiscal do Consumidor, ISS, Imposto sobre Serviços, e vai por aí afora. Então, você não precisa decorar, mas é bom você começar a entender um pouquinho o significado de cada sigla dessa que é utilizada na gestão fiscal. E tem outras, tá? Mas, vamos lá. SPED fiscal, Sintegra, E-Social, SAT. Entendemos o tamanho dessa responsabilidade? Não vou entrar em detalhe agora, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre um pouquinho de cada um desses aí. Mas tem gente, tem dono de oficina, que nem sabe para que serve o SPED fiscal. Tem dono de oficina que nem sabe para que serve o Sintegra. Um está mais voltado para o Estado, outro está mais voltado para o federal. A gente precisa começar, de novo, não precisem guardar na cabeça o significado de cada um desses itens que eu estou colocando, mas você precisa começar a entender um tiquinho. Ô, Fábio, vai acabar essa aula hoje à noite, eu vou estar pirado, não vai estar não. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que não é difícil. É ruim eu gerar nota fiscal de tudo que eu faturo? Eu vendi 40 mil no mês. É ruim nota fiscal de 40 mil?
Ruim não é. Você vai pagar imposto sobre 40 mil. Ah, mas minha oficina não está preparada. Não está preparada porque você ainda não implantou a gestão fiscal. Você não incluiu no custo. Quando você começou a sua oficina lá atrás, você não incluiu no custo da sua empresa os impostos. Quando você faz um orçamento, você pensa no valor total do orçamento e não calcula os impostos em cima ali. Ruim não é. A cultura do nosso país é que, como a carga tributária é muito pesada, que a gente pode não gerar de nota fiscal, eu não vou gerar, eu vou estar dando dinheiro para o governo não faz nada com dinheiro, e é verdade. Mas gerar nota fiscal me dá tranquilidade de, a qualquer momento que eu for fiscalizado, eu saber que eu estou correto com tudo que eu estou fazendo. E isso é muito importante. E eu vou mostrar para vocês já sobre isso. Você consegue interpretar o balancete que a contabilidade envia mensalmente? Gente, tem oficina que nem mensalmente recebe o balancete da contabilidade. E é um problema. Sabe o que é um problema? Porque o balancete da contabilidade, o balancete contábil, que não é você que faz, é a contabilidade que faz. Mas é ele que vai me mostrar se a oficina está contabilmente equilibrada com o real. Eu conheço muitas oficinas que não têm dinheiro no banco, estão zeradas no banco, mas o balancete contábil dá positivo. Por quê? Porque ele recebeu, gerou mais nota fiscal e comprou menos coisa com nota. Ou o contrário. Ele está comprando muita coisa com nota, mas está gerando pouca nota fiscal eletrônica. Aí ele está negativo. Eu preciso entrar em contato com o meu contador e conversar com ele sobre a necessidade dele me mandar todo mês o balancete do mês anterior. Então, mais ou menos por volta do dia 20, 25 de cada mês, ele manda, volta do dia 20, 25 de agosto, ele te manda o balancete do mês de julho. E você precisa ler esse balancete. Fábio, mas eu não entendo nada desse balancete. Liga para o seu contador e fala para ele assim, contador, eu quero entender esse balancete. Me explica. Ele vai te explicar. Você não precisa entender em detalhes. Você só precisa entender se no cálculo que fez no balancete contábil, a sua oficina está positiva ou negativa. Se ela estiver positiva, ela está te dando lucro contabilmente. Precisa saber se, na realidade, no dia a dia, ela está te dando lucro. Se ela estiver te dando lucro, está sobrando dinheiro. Está vendo a importância da gente começar a entender? E aí vem a última pergunta, né? Você já conversou com o contador da sua oficina? Porque muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente acha que o contador é aquela... A gente paga a contabilidade para ele mandar todo mês os contra-cheques dos nossos funcionários. A contabilidade é muito mais do que isso. Eles não fazem mais porque eu preciso cobrar deles. Eu preciso cobrar do meu contador as coisas que eu estou falando aqui. Por isso, se for necessário, assiste essa aula de novo e, de imediato, marque uma reunião com o seu contador. Você vai ver como que é importante isso. E olha, tudo que eu falei aqui atrás são situações, tudo que eu falei, SPED, nota fiscal eletrônica, etc, etc, tudo são obrigações acessórias. Na grande maioria das vezes, a oficina é obrigada a gerar e se responsabilizar por essas informações. Você sabia disso? Atualmente, principalmente o SPED, e não se preocupe que eu vou explicar com detalhes o que é SPED. A contabilidade, o SPED fiscal, muitas contabilidades geram, mas já tem prazo para acabar com isso. Tem prazo. Daqui a um determinado tempo, você, oficina, vai precisar ter um sistema de gestão que gere o SPED fiscal da sua oficina. Vai precisar ter um sistema de gestão que gere o Sintegra da sua oficina. Hoje, seu contador pode fazer.
Ah, então eu não vou me preocupar com isso porque a minha contabilidade faz? Não. Você pode deixar a sua contabilidade fazendo, mas você precisa colocar no planejamento da sua empresa. É isso que vai fazer você não ter problemas lá na frente. Você começa a se preparar. Veja bem, SPED, Sintegra, notas fiscais são obrigações acessórias. Todas as vezes que você ouvir falar isso, é aquilo que você passou a ser obrigado a fazer e que você não tinha obrigação no passado. Você que eu falo, a sua oficina. Para conseguir dar conta, a oficina precisa ter estrutura adequada. Fábio, você está falando que eu tenho que comprar mais computador, investir nisso, gastar dinheiro naquilo? Não. Estou falando que você precisa entender o que você tem que fazer depois dessa aula, ver o que você tem e começar a entender se a estrutura que você tem é possível de atender a necessidade fiscal da sua empresa. Não dá mais para você não ter uma internet boa na sua oficina. Internet hoje, o valor dela mensal já barateou bastante. Então, eu preciso ter uma internet boa para gerar nota fiscal direito, senão eu não vou conseguir. Mais do que isso, né, gente? Cada dia que passa, essas obrigações, elas estão ficando cada vez mais complexas. Cada vez mais, a Receita está exigindo mais de nós, donos de oficina. E aí vale a pena a gente começar a comparar, né? No passado, a fiscalização, ela solicitava as informações para conferência, para fazer a fiscalização dela, esporadicamente, porque o fiscal ia na sua oficina. No passado era assim. Quantas vezes quem tem empresa há muitos anos tinha que juntar aquele monte de caixa com nota fiscal dos últimos 5 anos e levar na Receita para a fiscalização poder olhar a nota fiscal para nós. Antes era assim. A tecnologia provocou uma mudança imensa. Hoje é eletrônico, hoje é digital. Hoje, se você não tiver um certificado digital, você não consegue gerar nota fiscal. E se você tiver o certificado tem o A1 e o A3. Na grande maioria das vezes, as oficinas trabalham com A1. Tem alguma diferença? Não, só o tempo de uso. Um é para 1 ano, outro é para um tempo maior. Porém, quando está vencendo, você tem que ir lá, você que assina tem que ir lá e resolver e renovar o certificado digital. É onde as informações começam a ficar entrelaçadas. Antes, como é que a fiscalização fazia? A apuração era feita no total da nota. Então, a gestão, ela não fazia parte da análise. Hoje, não. Hoje, a gestão faz parte integrante do processo da fiscalização, porque a apuração é baseada em itens. Todas as vezes, estão vendo esse ciclo aí do lado direito? Todas as vezes que você compra esses itens, que no alto da nota fiscal, lá no cabeçalho, tem o seu CNPJ, a Receita imediatamente já sabe que você comprou esses itens no valor total de tanto. E que, por isso, esses itens estão no seu estoque. Olha só, hein, gente? A preocupação que a gente precisa ter. Fábio de Deus, eu vou ficar maluco? Não. Você só precisa entender para começar a tomar mais cuidado com os processos da gestão fiscal na sua oficina. Antes, o preenchimento da nota fiscal era precário, eu acabei de falar. Antes, você fazia à mão, você fazia em formulário contínuo. Hoje, a nota fiscal eletrônica é bem complexo. O meu funcionário que gera a nota fiscal na minha oficina precisa ser bem treinado. A empresa que disponibiliza o software de gestão para você gerar a nota fiscal precisa treinar bem o seu funcionário. Ô, Fábio, mas eu não uso sistema de gestão para gerar nota fiscal. Eu vou direto no site da prefeitura e da minha cidade e gero a nota fiscal. Ok, é uma opção? É. Mas lembre-se de duas coisas. Primeiro, isso vai acabar. As prefeituras vão parar de disponibilizar o acesso para
nota no site. Segundo, todas as vezes que eu gero no site, essa informação fica lá e não fica na minha oficina para eu fazer a análise de gestão da gestão fiscal. Quando eu gero a nota fiscal dentro de um sistema de gestão, essa informação fica dentro do sistema. Aí eu consigo comparar faturamento fiscal, que é o que eu gerei de nota fiscal, faturamento real. Está vendo a importância da gente começar a entender um pouquinho mais? Ô, Fábio, minha oficina é muito pequenininha. Não tem problema. Nós não estamos falando do tamanho da oficina. E aí, a grande revolução nisso tudo veio através do NCM. NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul. Cada peça tem um NCM. Por isso que o NCM é a base da tributação. Hoje em dia, todas as notas fiscais, quando são geradas, quando você vai emitir uma nota fiscal na sua oficina, vai gerar uma nota fiscal, o seu funcionário é obrigado a colocar o NCM da peça. Porque se ele não coloca, ele não consegue gerar, dá erro. Aí o que a fiscalização faz, a Receita faz? Ela entrelaça as informações. Ela entrelaça as informações. Ela consegue ver o que você comprou baseado nos itens que eu mostrei e o que está saindo. É o CNPJ que compra, tem que ser o mesmo CNPJ que sai. E tudo isso tem por trás o EAN. O EAN nada mais é do que um código único que identifica. Está vendo esses números grandes, como se fosse um número de código de barra? Só que cada número desse identifica uma coisa. Por exemplo, os 3 primeiros identificam o país, os próximos identificam a fábrica, o fabricante do produto, e por aí afora. É como se fosse um código de barra do produto, de cada produto, identificando. Está vendo que a gestão fiscal não é só falar assim, o fulano, vai lá, você fala para o seu funcionário, né? Vai lá e gera as notas fiscais aí, porque o camarada está esperando ali. Você precisa ter um bom sistema de gestão para gerar nota fiscal, ou o site da prefeitura tem que estar disponibilizado. Lembrando que todas as vezes que você gera uma nota fiscal pelo site, você perde essas informações porque elas ficam lá no site. Você não tem elas aqui na sua oficina para você fazer o estudo delas. Bom, e como que tudo começou, né? Você está falando, Fábio, você está falando tanto em gestão fiscal. Teve algum momento que as coisas começaram? Teve sim. E eu quero contar essa historinha rapidinha para vocês. No ano de 2000, o governo decidiu promover de forma estratégica e criou um plano de desenvolvimento de controle fiscal baseado nas tecnologias, principalmente inteligência artificial. Então, o governo saiu na nossa frente, já está completando quase 20 anos que o governo iniciou um plano para o controle fiscal, mas totalmente baseado em tecnologia. Agora, 2020, está batendo 20 anos. No ano de 2006, o Brasil comprou um supercomputador, na época deram o nome de T-Rex, né? Compraram um mundo de um computador para processar essas informações e, ao mesmo tempo, desenvolveram um sistema, um software de inteligência artificial chamado Arpia. Aqui eu estou contando só uma história para vocês entenderem como que surgiu tudo. Um mundo de um computador que processa informações em altíssimas velocidades com um sistema de inteligência artificial. Ô, Fábio, o que é inteligência artificial? Um software de inteligência artificial é aquele que vai aprendendo com as informações que ele vai recebendo. Sabe o que significa isso? Que a Receita, ela consegue ter uma faixa e ela consegue trabalhar e acompanhar a movimentação de um CNPJ dentro dessa faixa. Porque se mudar para mais ou para menos, acende uma luzinha amarela para a Receita. E se continuar mudando frequente, acende uma luz vermelha, é onde aciona a fiscalização. Por isso que eu estou falando. Eu não estou querendo hoje dizer para você assim, você é obrigado a gerar 100% de nota
seria o ideal. Eu estou querendo dizer para você, a cada mês ir aumentando um pouquinho que você está gerando de nota fiscal. Mas você, dono da oficina, acompanhar quanto que esse aumento de nota fiscal vai gerar de aumento na guia de imposto que eu vou pagar. E quanto que eu tenho que faturar mais para conseguir pagar esse imposto. Isso é fazer gestão fiscal. E é disso que a gente está falando, né? Então, quando o governo começou a implantar esse software chamado ARP, ele criou uma arquitetura de governo. Foi onde surgiu o SPED. SPED é a abreviação de Sistema Público de Escrituração Digital. E aí apareceram o SPED Fiscal, Piscofins, Contábil, Social e vários outros que tem por aí. Então, para vocês entenderem bem o que é SPED, ou é através do SPED que o governo consegue enxergar tudo, mas tudo o que você faz. Ô, Fábio, eu compro no meu cartão de pessoa física as peças da oficina. Ok, mas não se esqueça que o seu CPF está ligado ao CNPJ da sua empresa. E o governo vê isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, real, que aconteceu no início do ano passado, então já tem um pouco mais de um ano. Uma oficina que é usuária do software Ultracar, eu conheço muitos donos da oficina, são 2 irmãos, 3 mecânicos e 1 administrativo. 6 pessoas na oficina. Eles têm um faturamento aproximado aí de R$90 mil por mês, 80, 90 mil reais por mês. De repente, eles receberam uma guia com uma multa de R$92 mil para pagar. E foram entender o que era, e eles viram que a nota fiscal, a Receita pegou os últimos 5 anos de cartão de crédito que eles receberam e de débito e não geraram nota fiscal. A Receita pode, pela legislação, vasculhar os últimos 5 anos. A única coisa que essa oficina conseguiu foi parcelar esses 92 mil em 60 meses, com juros e correção. Não teve outro jeito. Isso é um fato real. Tem vários outros que aconteceram. A gente precisa tomar cuidado. Eu não estou falando aqui para deixar ninguém com o cabelo em pé. Eu estou falando o seguinte, vamos começar a enxergar a gestão fiscal de um jeito diferente? A gente tem o costume de falar demais de gestão de pátio, que é importantíssimo, de entender de equipamento, de ferramenta, tudo isso é muito importante. Mas a gestão fiscal hoje, ela tem que fazer parte do dia a dia de você, dono da oficina. Olha, não deixe essa responsabilidade só na mão da sua esposa, hein? Porque não é dela, é de vocês. Bom, falta de controles internos que, eventualmente, minha oficina possa ter. Falta de infraestrutura, eu estou pondo a minha empresa nessa corda aí, né? Então, se eu sei que eu não tenho controle interno, se eu sei que eu não tenho estrutura para gerar, se eu não tenho uma internet boa, se eu não tenho um computador razoável, se eu não tenho um software de gestão, já me perguntaram, né, qual software de gestão que gera nota fiscal, eu indico o Ultracar, né? É o software que eu indico e que tem parceria com a Texaco também, né? Então, joga lá, depois eu passo o telefone e o e-mail de contato para vocês, mas é só bater lá, ultracar.com.br, você consegue enxergar isso daí, ver telefone, ver e-mail, ver tudo. Se sua oficina tem falta de controle e não tem essa estrutura, não tenha dúvida, você está cometendo um suicídio. Por isso, o cuidado com a gestão fiscal. Agora é hora da gente pensar em arrumar a nossa casa. Agora, hoje, amanhã, não é o mês que vem. Começar a arrumar a nossa casa pensando um pouquinho nisso tudo que eu estou falando. De repensar a forma da gente enxergar a gestão fiscal. Ou seja, eu não vou mais achar que gestão fiscal é só gerar nota fiscal de peça e só gerar nota fiscal de serviço. Agora é hora de você, oficina, chamar a contabilidade e a empresa que disponibiliza o software de gestão para a sua oficina, para todos trabalharem juntos. Agora é o momento. Não dá mais para a contabilidade ficar lá
a empresa de software no outro canto e a sua oficina no meio, perdida. Você tem que marcar uma reunião, mesmo que por telefone, ou via Skype, via Zoom, via Meet. Você tem que marcar uma reunião, mas assim, não é o mês que vem, não. É essa semana ou a semana que vem. Gente, eu participei de uma palestra sobre gestão fiscal e eu queria conversar com vocês. Eu preciso arrumar minha casa, preciso começar a entender um pouquinho mais. O software tem que me ajudar e a contabilidade tem que me ajudar. Vocês têm que começar. Agora é hora de começar a trabalhar juntos. Agora é hora de você, oficina, entender um pouquinho do regime monofásico, que pode ajudar demais a sua oficina. Fábio, que coisa maluca é essa que você falou agora, monofásico? Muitas oficinas já conhecem, mas outras não, e é importantíssimo eu gastar 2 minutinhos para falar sobre regime monofásico. O regime monofásico atribui a um determinado contribuinte a responsabilidade pelo tributo devido em toda a cadeia de um produto e reduz a zero a alíquota de PIS e COFINS para revendedores e varejistas. Sabe o que significa? Tem produtos, existem produtos. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando a gente vai calcular, quando o seu contador vai calcular a guia do Simples, ele pega uma alíquota. Por exemplo, dependendo do faturamento, 9%, 9,5%. Dentro dessa alíquota, existem vários impostos que compõem, que juntos somados, chegam a esses 9%. 2 impostos desses são esses daí. Um é o PIS, outro é o COFINS, que está dentro do cálculo da composição da alíquota do Simples para calcular o imposto que você paga todos os meses. Só que tem produtos em que esta alíquota do PIS e COFINS é zerada, porque a indústria já pagou, já reteve o imposto lá. Lá na hora que ela vendeu para o distribuidor, a indústria pagou. E dá para a gente saber quais produtos, quais peças que nós vendemos para os nossos clientes possuem a alíquota do PIS e do COFINS zerada. Quando a gente faz isso, a gente diminui o imposto que a gente tem que pagar. Isso é uma forma legal da gente reduzir o imposto que a gente paga. Sabe o que é legal nessa história? Do mesmo jeito que a Receita pode voltar 5 anos para te aplicar uma multa, você pode voltar 5 anos pedindo o ressarcimento desse imposto. Porque isso, gente, não é só para oficina, é para todo tipo de mercado. E aí, não fique, que tem dono de oficina e fica na cabeça, mas se eu fizer isso, eu vou chamar a atenção da Receita para a minha oficina. Não vai. Eu conheço oficinas que receberam valores altos de restituição. E olha, eu vou dar uma informação legal para vocês. No passado não tão distante, a Receita, ela gerava créditos para você abater nas próximas guias que você tinha que pagar. Hoje não. Hoje a Receita, ela devolve dinheiro para você na sua conta. Então, vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais sobre as peças monofásicas. Vale demais a pena. E se você não fez isso, mas eu não sei se eu fiz isso. Tem que falar com o seu contador. E hoje existem várias empresas que fazem essa análise. E olha, você vasculhar. Imagine que sua oficina gera de peças aproximadamente aí, sei lá, R$10.000 por mês, ou num valor mais baixo. Pegar os últimos 5 anos, quanto você acha que você não consegue trazer de volta para isso? Isso é legal, isso faz parte da legislação. Bom, como saber se um produto é monofásico ou não? Eu falei, é necessário consultar o regime de tributação com a base no código do NCM do produto. Quem pode te ajudar nisso? O seu contador e a sua empresa de software de gestão. Tá vendo como é que vocês têm que trabalhar juntos? Bom, sua oficina poderá reverter os últimos 5 anos de impostos recolhidos se não foi aplicado as peças monofásicas. E de quem é a responsabilidade
fiscal, de carregar esse fardo que esse homem está carregando aí de obrigações acessórias? Os proprietários e os funcionários. Não é só de um, são dos dois. Proprietários e funcionários têm essa mesma responsabilidade. Bom, eu não poderia finalizar sem deixar um para casa para vocês. Muito, mas muito importante para a aula de hoje não se perder. Amanhã, você vai ligar para o seu contador e vai agendar uma reunião com ele. Você fala assim, olha, eu falo agendar uma reunião, não precisa ser presencial, mas de preferência através de vídeo para você poder ver seu contador e ele te ver também. E você vai falar para ele que você quer conversar sobre os seguintes assuntos. Contador, quero conversar com você porque eu quero aprender a analisar, interpretar e entender o balancete contábil do mês. E eu quero que você tente enviar esse balancete para mim todos os meses, até o dia 20 de cada mês. Então, o do mês passado até o dia 20, 25 de cada mês. Eu não quero mais que vire de um mês para o outro. Eu não quero ficar 2, 3 meses sem ver esse balancete. E todos os meses que você receber, quando você não entende, você não precisa olhar tudo, mas você tem que olhar os saldos contábeis para saber se está positivo ou negativo. E, na dúvida, ligar para o seu contador e falar assim, contador, por que está positivo? Por que está negativo? Ele vai te explicar. Isso é muito simples de entender e do seu contador te explicar. Você vai falar para o seu contador que você quer que ele confirme por escrito se sua oficina está obrigada a gerar um SPED fiscal. Via e-mail. Contador, minha oficina está obrigada a gerar um SPED fiscal? Não. Você pode me mandar um e-mail com essa informação, por favor? Porque se tiver algum problema em sua oficina, for obrigado e você não estiver gerando, essa responsabilidade recai sobre sua oficina e não sobre a contabilidade. Verifique se sua oficina está obrigada a gerar nota fiscal do consumidor e SAT. O SAT se equivale ao cupom fiscal. Alguns estados do nosso país passou a ser obrigatório, outros estados não. Quem pode dar essa informação para você? O seu contador. É só perguntar para ele, contador, você pode me falar se a minha oficina ela é obrigada a gerar a nota fiscal do consumidor e também o SAT? É só perguntar isso para ele. Se não, pede para ele formalizar por e-mail, também muito legal. E, por fim, avaliar, junto com o seu contador, se a sua oficina está usando as peças monofásicas. Se está, pede para ele te mostrar quanto que você está economizando, quanto que você está deixando de pagar de imposto. Se você tiver dúvida, procure empresas. Só jogar na internet, tem muitas empresas. Se vocês quiserem, eu posso depois indicar algumas empresas para vocês, de várias regiões do país, que eu sei que fazem este trabalho de levantamento do histórico passado dos últimos 5 anos, para saber se você tem algum valor para receber ou não. Não deixe sua oficina fechar. Comece amanhã mesmo a se preocupar com tudo o que envolve a gestão fiscal em sua oficina. Quero deixar aqui as redes sociais da Texaco, pedir para vocês seguirem a Texaco nas redes sociais. Quero deixar as minhas redes sociais e pedirem para vocês me seguirem nas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no YouTube, eu falo muito de gestão, e de gestão de todo tipo, mas gestão voltada para a oficina. Então, me sigam no Instagram, vão no YouTube, Gestão para Oficinas com Fábio Moraes, só colocar lá na pesquisa que aparece, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações. É muito importante a gente estar trocando informações sobre gestão fiscal e sobre gestão num contexto todo. E olha, a Texaco, ela está disponibilizando hoje um curso de gestão com 9 aulas. Vale muito a pena. Se você perdeu alguma aula, vai ali, vem aqui no site, Oficinas do Futuro Texaco, assiste as aulas, faz a avaliação, recebe o certificado. Qual que é a diferença de você assistir ao vivo e depois, ao vivo, todas as perguntas que vocês mandarem nos comentários, eu vou responder para cada um de vocês. Eu ainda vou responder mais 1 ou 2 perguntas aqui, as que eu não consegui responder, eu vou estar respondendo diretamente para vocês. Bom,
vocês vão mandando suas perguntas, eu quero mostrar para vocês, a gente vai rapidamente fazer um sorteio para 2 pessoas do kit churrasco da Texaco, não sei se vocês conseguem ver, e depois nós vamos fazer do kit Texaco, que são 2 bonés, um preto, um vermelho, uma caneta, um porta-copo, muito legal também, um conjunto de porta-copos e um power bank para você poder carregar seu celular, etc., ficar bem atento aí, né? E não deixar a bateria do celular acabar. Bom, eu vou fazer 2 perguntas. Enquanto vocês respondem as perguntas, eu vou respondendo perguntas que foram feitas durante o bate-papo nosso aqui, durante a nossa aula. A Texaco vai me avisar, eles vão acompanhar quem respondeu as perguntas certas. A primeira pergunta, o kit churrasco, ele é muito fácil, muito fácil, vocês vão responder rapidinho. Assim que eu fizer a pergunta, vão lá no chat e já respondam, combinado? Quais os impostos vencem no dia 20 de cada mês para as empresas do regime simples ou MEI? Quais os impostos vencem no dia 20? Enquanto vocês colocam, muito fácil, eu vou responder a pergunta do Valério. O Valério Ribeiro perguntou assim: qual a diferença entre faturamento real e faturamento fiscal? Valério, faturamento real é tudo que você vendeu na sua empresa, tudo. Eu vendi 30 mil entre peças e serviços. E fiscal, o faturamento fiscal é tudo que você gerou de nota fiscal dentro do mesmo período que você avaliou o faturamento real. Combinado? A Luciana Floriano perguntou o seguinte: se eu compro no cartão pessoa física, mas pego a nota fiscal, há problemas também? Veja bem, Luciana, você está comprando para a empresa no seu cartão pessoa física. Já está errado, porque já está errado, porque na aula passada eu falei, quando eu falei sobre gestão familiar, falei que uma das principais coisas que a gente tem que fazer é não misturar as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica, com as contas da oficina. Então, o que eu quero falar com vocês, não se esqueçam, hein? Não compre peças para sua oficina no cartão de pessoa física. Se você compra na sua oficina, no cartão de pessoa física, e a nota é gerada para você, lembre-se que isso está sendo acumulado. No final de um ano, você vai precisar informar no seu imposto de renda pessoa física essa movimentação que você está fazendo no cartão. Então, eu meio que acoberto a oficina e descubro eu, pessoa física. O melhor de tudo, peça no seu banco um cartão para a sua oficina e trabalhe com ele. É o correto. Lembre-se que se você está comprando muita coisa na pessoa física e recebendo a nota fiscal do CPF seu, isso está sendo somado. E a Receita consegue enxergar isso, hein? Ela acompanha as movimentações pelo CNPJ e pelo CPF, tá bom? Já temos os dois ganhadores, Wilson Santos e Washington Matsumoto. São os dois que ganharam. São os dois que ganharam o kit churrasco. Agora nós vamos para o kit Texaco, que são, deixa eu colocar aqui, são os 2 bonés, o conjunto porta-copos, a caneta e o power bank. Vamos lá. A segunda pergunta, hein, pessoal? Como podemos resolver a falta de estrutura e de controles internos em nossas oficinas? É muito simples também, hein?
Como é que a gente pode resolver a falta de estrutura e de controles internos em nossas oficinas? Lembra que eu falei que a gente precisa juntar 3 partes, 3 pontos, porque só a oficina não vai dar conta de resolver sozinho? Dei a maior dica, hein? Vamos lá. Deixa eu responder mais outra pergunta aqui. O Ricardo Félix falou assim, boa noite, eu sou MEI, eu devo gerar nota fiscal pessoa física, Fábio? O MEI tem que gerar nota fiscal, sim. Você só tem que tomar cuidado com o limite que você tem no MEI. Fábio, eu tenho dúvidas no limite. Conversa com o contador. Tem um limite mês que você não pode passar, porque se você ultrapassar, você sai do MEI. Então, mas precisa gerar nota fiscal também. O MEI é obrigado a gerar nota fiscal, tá bom? Uma outra pergunta aqui. Qual o custo para termos um software de gestão? Como funciona o sistema Ultracar? Olha, é muita coisa para explicar. Eu vou pedir para vocês anotarem um telefone, que é o 31 3213 2354. 31 3213 2354 e pedir para falar com o André. O André é o gerente do setor comercial da Ultracar. Ele vai dar todas as informações. O Ultracar é um sistema web, você pode acessar no celular, você pode acessar em qualquer dispositivo móvel, muito fácil de usar, muito simples, e atende tudo que eu falei aqui da parte fiscal. Se você não quiser ligar, entra no site ultracar.com.br, lá tem um chat também, é só você preencher lá, que o pessoal entra em contato, o pessoal liga para você para te dar mais informações. E, não deixe de colocar que você está na aula da Texaco, porque a Ultracar tem uma condição diferenciada para alunos do curso de gestão da Texaco. O boné é apenas um vermelho ou preto? Não, o boné são os dois, o preto e o vermelho. Se a Texaco mandar os dois, pode puxar minha orelha aqui. Tem que mandar tanto o preto quanto o vermelho. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Odair Santana perguntou o seguinte, o que fazer quando o cliente não quer fazer o cadastro e não quer a nota fiscal? Em qual CPF tirar essa nota? Nossa, muito legal a pergunta, Odair. Existem alguns clientes que não querem dar a nota, dar o CPF dele para a nota fiscal. Bom, aqui eu preciso dar um passo atrás no processo de gestão, e eu vou falar aqui enquanto a Texaco me manda os ganhadores aqui, tá bom? Mas, Odair, a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa acolher o nosso cliente e mostrar para ele que eu não quero os dados dele para ficar enchendo ele de mensagem, para ligar para ele à toa, não. Mas eu preciso explicar para ele que a minha oficina está trabalhando num processo de se aproximar do cliente. Então, eu, oficina, quero entrar em contato com ele para falar que está na hora dele fazer a revisão, que está na hora dele fazer a manutenção preventiva, que está na hora dele trocar o óleo da Texaco, que está na hora dele voltar na minha oficina para fazer alguma coisa. Também eu preciso falar para ele e explicar que todas as vezes que ele faz um cadastro, me possibilita fazer um pós-venda com ele e fazer um contato com ele para entender um pouquinho mais naquilo que eu posso ajudar e se ele foi bem atendido ou não. Eu não posso simplesmente pedir o CPF dele a troco de nada. E se ainda assim esse cliente não quiser dar o CPF dele, se você recebeu esse valor no cartão, você precisa gerar uma nota fiscal. Aí não tem jeito. Aí é você pegar um CPF seu, da sua esposa, do seu filho, de alguém da sua oficina e gerar a nota fiscal em nome dele. Ô, Fábio, mas você está falando então que eu tenho que gerar de todos? Não, eu estou falando o seguinte, mais uma vez, o kit churrasco já saiu. Eu estou falando mais uma vez que você precisa se planejar para ir aos poucos aumentando o volume de notas fiscais que você está gerando. O kit churrasco saiu.
Marcelo Ferreira Guimarães, para o Lidney Torquato de Araújo e para Mirelle Marciano de Oliveira. Enfim, uma mulher, hein? Olha, para vocês 5 que ganharam os brindes, anotem um telefone, 11 9 9349 1684. 9 9349 1684. Vocês precisam mandar as informações, o endereço, etc., para eles perguntarem, para eles poderem pegar o endereço de vocês e mandarem os brindes para vocês. Olha, algumas coisas muito importantes antes da gente encerrar, e não saiam antes de eu falar o que eu tenho que falar aqui, né? Primeiro, os 2 ganhadores foram do kit churrasco, e esses 3 últimos que eu falei agora, que é o Marcelo, o Lidney e a Mirelle, foram do kit Texaco. Combinado? Certificado. Você recebe um certificado digital, mas se você completar as 9 aulas, você vai receber um certificado na sua oficina. Gente, é muito importante o cliente chegar na sua oficina e ver o certificado pregado na parede. É muito importante. Isso faz com que o cliente veja valor na sua oficina e entenda que você está investindo tempo em gestão para aprender mais, para cuidar melhor do cliente e, com isso, você conseguir fazer com que o seu cliente não pense só em preço. É muito legal isso. Não deixar de assistir a nossa próxima aula, que é sobre meta de venda diária. Vai ser muito legal. Então, já põe na sua agenda aí. E eu queria finalizar, que tem mais 2 perguntas aqui, muito rápidas, para a gente poder conversar. A Taliane de Souza perguntou: existe no sistema Tracar uma forma de emitir uma nota fiscal sem colocar o CPF? Taliane, é obrigatório para qualquer sistema você colocar CPF e CNPJ. Você não consegue mais gerar uma nota fiscal sem colocar CPF, sem colocar CNPJ. Mas eu vou pegar seu e-mail e depois eu respondo com mais detalhes para vocês. A Luciana falou assim: o Fábio, o cliente diz que não quer que o governo não saiba o que ele gasta. O cliente, o dono do carro, fala para você assim, que ele não quer que o cliente saiba o que ele gasta. Realmente. Mas olha, todas as vezes que ele passa o cartão dele, o governo já sabe, antes de você gerar a nota fiscal. Quando seu cliente passa o cartão na maquininha da sua oficina, o governo automaticamente já consegue saber que o Fábio, que passou o cartão na sua oficina, já gastou X reais. O governo só não sabe quando eu pago em dinheiro. Só que para eu pagar em dinheiro, eu tive que pegar esse dinheiro em algum lugar. Não adianta eu sacar o dinheiro no banco e pagar em dinheiro na oficina, porque o governo não sabe que eu paguei para a sua oficina, porque eu paguei em dinheiro. Aí não tem a rastreabilidade. Porém, ele sabe que eu tirei da minha conta. Gente, hoje está tudo entrelaçado. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Para fechar, mais uma vez, não deixem de, acabando essa aula, seguir a Texaco nas redes sociais e seguir o Fábio nas redes sociais dele. Combinado? Pessoal, vou responder todas as perguntas que chegaram no chat. No decorrer das semanas aí eu vou respondendo, tá bom? Compromisso nosso, próxima terça-feira, 7 horas, oficinasdofuturo.texaco.com.br. Quando vocês me seguem e seguem a Texaco, a gente está divulgando e lembrando vocês das nossas aulas. Então, fiquem com Deus, boa semana, bons movimentos, vamos trabalhar tudo que a gente aprendeu até hoje, vamos começar a colocar em prática e não esquecer de fazer o para casa, de conversar com o seu contador. Combinado? Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.